Muito boa noite a todos. Boa noite. Que todos sejam muito bem-vindos e que possam sair daqui hoje melhores do que adentraram, né? Boa noite a todos que estão assistindo a gente online, que possam receber também toda a energia boa que seja permitida a vocês, que vocês estejam disponíveis. Li uma mensagem que dizia que Santo Agostinho sempre falava que cantar é orar 2 vezes. Então eu trouxe uma prece cantada, mas eu peço a vocês que fechem seus olhos, ouçam com o coração, tentam sentir essa mensagem porque é muito bonita. E pedindo licença à casa, né, e agradecendo pelo convite da leitura. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz vibrando sobre nós. Quanta luz, que possamos assim receber a luz de Cristo nessa noite, estarmos receptivos à mensagem, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, de estarmos recebendo todo esse tratamento, de estarmos em nosso lar também assistindo, recebendo todo o tratamento de Cristo, da espiritualidade amiga, que sempre nos acompanha. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu trouxe uma mensagem, 2 reflexões, na verdade. Uma do Fonte Viva, é esse livrinho psicografado pelo Chico Xavier, mensagem de Emmanuel, o Espírito. A lição 30, que diz o seguinte, o título é Educa. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Disse Paulo em 1 Coríntios 3, o versículo 16. E a reflexão de Emmanuel. Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra há melodias da fonte. No blocos de pedra há obras-primas de estatuária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. A joia de escultura pede milagres do buril. Também o Espírito traz consigo o germe da divindade. Deus está em nós quando estamos em Deus. Mas para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz passamente.
Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida, a fim de manifestá-lo. Eu achei uma outra reflexão que é sobre esse assunto também. Eu vou comentar e depois a gente fala mais. E diz assim: por que Emmanuel, ao analisar a citação de Paulo, ligou a educação? Sabemos que Deus nos criou simples e sem conhecimentos, para que cada um de nós desenvolva-se por si só e atinja a perfeição. E isso não é um processo educativo? Geralmente, pensamos que devemos educar o outro, mas na verdade devemos auxiliar o próximo a educar-se. Como, por exemplo, os pais, a partir da família, a partir do seu lar, orientam os filhos para que sigam nos caminhos do bem, para que sejam bons. Mas a essência da educação é educar-se. Sem nos educarmos, não seríamos seres bons, não seríamos bons professores, não é verdade? É natural que não nos espelhemos em alguém para servir-nos para desenvolvermos. E assim que geralmente pais são modelos para os filhos, pelo menos no primeiro ano ali, né, na primeira fase da criança, até chegar na adolescência, que é a educação e aprendizado para o pai e para os filhos, né? Aí o período, né, pelo menos na primeira infância, que é o período em que o exemplo auxilia na reeducação dos espíritos sob sua tutela. Mas como educar se ainda não somos educados? Essa é sem dúvida a grande questão. Todos nós encaminhamos para melhorarmos. E como semelhante minúscula, partícula, né, semente minúscula, precisamos nos tornar esse tronco, essa árvore benfeitora. Para tanto, precisamos desenvolver bons sentimentos e valores morais. E isso só a educação nos possibilitará, mas não é aquela educação da escola que ele está falando aqui. Ele está falando daquela educação de você se entender também, de você se educar. Por quê? Através da reforma íntima, a gente consegue olhar mais para dentro e ir modificando as nossas falhas. Porque não somos perfeitos. Deus nos criou sua imagem e semelhança, mas nós, no decorrer da vida, vamos nos desandando. Então a gente pode aprender com as nossas dores, com as nossas falhas, a sermos melhores também. E é pela educação, mais do que pela instrução, que se tornará uma humanidade. O progresso se transformará a humanidade. O progresso individual não consiste apenas no desenvolvimento de inteligência, na aquisição de alguns conhecimentos. O progresso individual consiste, sobretudo, no melhoramento moral. Em Obras Póstumas de Allan Kardec. E se sabemos que o Senhor habita em nós, vamos nos aperfeiçoar para melhorar, a fim de manifestá-lo. Então, tracemos como uma meta diária a construção de pensamentos e sentimentos moralizados, que nos levarão à espiritualização da nossa existência. Então, essas duas reflexões, elas nos trazem realmente para relembrar a reforma íntima, porque é através do nosso aprimoramento moral que a gente vai conseguir educar uma família melhor, educar um profissional melhor. Ah, mas eu não tenho filhos. Não importa, você tem o seu trabalho.
você tem os seus familiares. E a gente sempre ensina alguma coisa, seja uma orientação que a gente dá para alguém, um conselho que a gente sente e fala. Então, primeiro vamos mudar em nós, ao invés de eu apontar assim, aquela pessoa devia estar aqui para ouvir isso. Fulano devia ser melhor do que ontem. E você? Você já se olhou no espelho? Já observou se você foi melhor do que ontem, hoje? Já analisou quantas coisas boas você fez ou quantas falhas você teve? O que você pode fazer para mudar isso? Porque para a gente mudar, basta dar o primeiro passo. E o primeiro passo só depende de nós mesmos. O meu irmão, ele não pode ser melhor do que eu, porque Deus me criou de um jeito e criou ele de outro. Eu não posso comparar ele a mim. Mas se eu posso conversar com ele, levando uma palavra positiva de amor, eu também estou educando, eu também estou ajudando. Então, na vida, a gente nem sempre pode ser só contestar o que a gente recebe. A gente também pode amar, olhando com carinho, olhando com amor. Mas antes, muda em você. Ele está chamando aqui, você é uma centelha divina. Você tem a luz de Deus em você, você nasceu com ela. Então vamos acender essa luz, vamos espalhar mais amor na face da terra, vamos levar carinho, conselho, educação. E educação no sentido de, eu não fui bem ontem, eu tropecei, nossa, olha como que eu gritei ali com a pessoa. Não, vou tentar ouvir mais quando sentir vontade de gritar, vou tentar tomar um gole de água, respirar fundo, contar até 10. Ou assim como na historinha lá da Maria veio o barro secar, né? Vou esperar a raiva passar, que é o barro secar, depois eu converso com ela, que agora não vai sair bom. Né? Esse momento de se segurar é ter a educação em você. Bom, eu trouxe essa mensagem, mas uma coisa me diz que eu preciso... Gente, eu preciso cantar só um pedacinho de uma outra música, porque elas nos lembram e apresentam quem que é o nosso Pai, tá bom? É breve. A música chama Eu Sou Teu Pai, mas algo me diz que eu preciso expor, então, gente, licença. Diz assim: muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto e outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar, amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar, mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Muito obrigada a todos. Que possa ter tocado no coração de vocês essa mensagem. Que vocês possam sentir o amor de Deus em vocês e sempre lembrar que Deus é amor, Ele é Pai. Como minha mãe diz, Ele não é padrasto, Ele é Pai. E mesmo padrasto com amor é Pai.
Então, que possamos lembrar sempre que Deus nos dá força em qualquer momento. Quando você acha que Ele não está lá, Ele está te segurando no colo. Ele está te apertando para te lembrar que Ele está ali. Fique agora com a palestra do Fábio. Deus abençoe a todos e gratidão. Tem alguém com frio aí? Levanta a mão, sacanagem. A mão não sai nem do bolso. Vamos derrubar o... Vamos pôr um calor humano no boa noite? Vamos? Boa noite a todos. Boa noite. Tá bom. Nota 8. Com esse frio a gente perdoa, né, gente? Deixa eu só botar minha palestra aqui. Então vamos lá, boa noite para quem está em casa, sejam todos muito bem-vindos. Alguém aqui pela primeira vez? Ninguém se aventurou a vir na casa espírita hoje pela primeira vez. Para a gente que vem com assiduidade já é difícil, né? Hoje, olha, vocês são campeões, viu? Vou dizer que vocês estão de parabéns. Eu não sei se eu não tivesse compromisso de trabalhador se eu viria para cá hoje não. Mas eu fico muito feliz de vocês estarem aqui. E eu mudei o tema da minha palestra na última hora, ontem, ainda bem. Eu ia falar sobre o Apocalipse na visão espírita. Mas aí, devido aos últimos acontecimentos, o clima já está um pouco pesado, né, no Brasil. Eu falei, vamos com calma. Ainda bem, porque falar de Apocalipse, final dos tempos, com esse frio não ia dar certo, né? Aí eu escolhi um tema mais leve para nós hoje, tá? Prometo que eu vou tentar ser o mais leve possível. Ninguém progride sem se renovar. Vamos lá. E aí, assistindo algumas palestras no YouTube, eu achei essa lei. A lei da impermanência. Vocês sabiam, se vocês tomarem a decisão de não sair do lugar, vocês já estarão em movimento? Depende do ponto de referência, né? Se você olhar para a tua televisão, se você não sai do lugar, você vai estar parado. Mas, em relação com o universo, nós estamos em movimento. A Terra gira e gira forte. Então, gente, por mais que a gente queira, a gente não consegue não sair do lugar. Essa é uma opção que nós não temos. Às vezes a gente fala assim, não quero mais saber de nada, né? Cansei de tudo. Você estará em movimento, pelo menos em relação ao Sol e aos outros planetas do Sistema Solar, nós estaremos em movimento. E aqui, né, tem a definição do que é a lei de impermanência. Nada é igual para sempre. Tudo se modifica e tudo se transforma. Eu hoje não sou a mesma pessoa de ontem, da semana passada, de 10 anos atrás. O alimento que vocês consumiram no almoço, colocaram na geladeira para se consumir na janta, não será mais o mesmo. Isso funciona bem com a feijoada. A gente almoça. Quando a gente vai jantar, ela não está mais gostosa. E é assim que devia acontecer conosco. Você de 10 anos atrás, né? Como ser humano, como evolução, está mais gostoso igual a feijoada da janta? Deveria. Né? Porque a lei do progresso nos cobra estarmos melhor a cada dia. O Fábio, depois dessa palestra, já não será mais o mesmo. Deveria estar melhor. A Gabriela,
ao sair por aquela porta, depois da preleção da Mari, que foi muito boa, cadê a Mari? Parabéns, Mari. Da minha palestra, que eu não sei se vai ser tão boa assim, né? E do passe, ela precisa sair daqui já uma pessoa melhor. É a lei da impermanência. Nós precisamos progredir a todo instante, mas para progredir nós precisamos ter a coragem de nos transformar. Não existe progresso sem transformação. Se eu sempre for a mesma pessoa, fizer as mesmas coisas, defender as mesmas ideias, eu não estou progredindo. Tendemos a enxergar as mudanças como algo ruim, porque a gente busca estabilidade, né? Criamos estabilidade nas nossas relações pessoais. É mais ou menos assim. Chega um funcionário novo e... será que esse cara vai pegar o meu lugar? Nossa, parece que ele é meio chato. Então, por quê? Porque incomoda, né? E aí, criamos estabilidade nas nossas relações pessoais, nas nossas relações familiares. Quando entra uma nora, um genrinho novo, a sogra já fica meio de olho de canto, né? O afastamento não é o fim. Quando você se afasta de uma amizade por qualquer tipo de situação, por exemplo, você precisa mudar de estado. Primeira coisa que a gente pensa, eu vou ficar longe das pessoas que eu amo. Acabou? Não. É só um afastamento, pode ser temporário ou permanente. O divórcio não é o fim. Você se separar de alguém que viveu 20 anos com você, impede você de ser amigo ou amiga dele? Talvez não seria uma relação mais produtiva para efeito de evolução? A gente vai falar disso daqui a pouco. A demissão também não é o fim. Muitas vezes a gente precisa largar de um emprego para progredir profissionalmente, para aprender coisas novas, dar oportunidade para nós de novos conhecimentos. E a morte? É o fim? Não. Até porque a morte não existe, né? Quem morre é só o corpo físico. Será que a morte não é apenas uma porta para um recomeço? Para uma verdadeira vida? Nós estamos encarnados. Nós estamos no planeta Terra. Isso é provisório. Agora, ir para a espiritualidade, lá é a nossa verdadeira morada. Porque é só lá que temos consciências de tudo que já fizemos, fazemos e vamos precisar fazer. Então, a gente precisa mudar, sempre em prol da nossa evolução. E o Espiritismo nos ensina uma coisa que nos alivia bastante. A gente só progride, a gente não regride. Então isso, graças a Deus, né, nos ajuda. A impermanência da vida é o que nos leva à eternidade. Se a gente fosse sempre a mesma coisa, a mesma pessoa, as mesmas atitudes, os mesmos pensamentos, as mesmas ideias, que sentido a eternidade faria na nossa vida? Até a gente ia enjoar de nós. Já pensou todo dia você olhar para a mesma pessoa no espelho? Todo dia você ter as mesmas atitudes, escovar o dente no mesmo horário, tomar os banhos no mesmo horário, se alimentar das mesmas coisas? Para quem faz dieta, não é o meu caso. Não é gostoso extravasar um pouquinho de vez em quando? Não nos dá até mais vontade de continuar na dieta? Muitas dietas têm o dia do lixo, né? A quinta-feira, o sábado, o domingo, enfim. Não é gostoso? É gostoso. Não é gostoso, às vezes, faltar na escola? É gostoso. Talvez não seja certo, mas a gente sai um pouco da rotina. Então, nós precisamos mudar. Senão, não faria sentido sermos eternos. E aí, vem a pergunta, para a gente passar para o próximo assunto. Procuramos manter as coisas porque amamos ou porque somos egoístas? Eu quero as pessoas próximas de mim porque eu amo. Eu quero não mudar de emprego porque eu amo. Eu quero os meus familiares e os meus amigos sempre os mesmos porque eu amo. Será que amor é isso?
Será que isso é felicidade? Então a gente vai abrir um pouquinho o assunto para a gente entender um pouquinho do que é felicidade. Isso seria um tema para uma outra palestra, mas só para a gente conseguir continuar conversando. A gente confunde felicidade com prazer. Lembra daquela frase que Jesus falou, que felicidade não é desse mundo? Porque felicidade é muito diferente do que a gente imagina ser feliz. Quer ver? Mulheres, você está andando no pico da TPM e de repente você se depara com um chocolate belga. Vocês acham isso legal? Qual a mulher que não gosta de comer um chocolatinho belga na TPM? Até os homens agradecem. Isso é felicidade? Não sei. Por quê? Vamos lá. Quando a gente está com muita sede, o copo d'água nos traria felicidade? Amamentar é doloroso? Quem já amamentou aqui? Levanta a mão. Tá. Amamentar é doloroso? É doloroso. Racha o bico ou não racha? Eu nunca amamentei nessa encarnação, mas eu já vi uma pessoa rachar, sangrar, dar febre no peito. É doloroso, não é? Uma sessão de hemodiálise é dolorosa? Muito, né, Kátia? Quem trabalha em hospitais, ou já fez, já passou por sessões de hemodiálise, sabe o quanto é difícil. Mas vamos lá. O chocolate belga é bom. Até porque eles são pequenininhos, o chocolate belga. É sacanagem, podia ser de barra. Né? É pequenininho. É bom. Prazer. Te dá prazer. E 70 chocolate belga? Vai causar diarreia, não vai? Acabou o prazer, né? Acabou a felicidade, né? Então não é felicidade, é prazer. O copo d'água, no momento de sede, é bom? É bom. 5 litros. Prazer. Não é felicidade. Porque o excesso nos atrapalha. Amamentar é doloroso? É. Se você amamentar uma vez, dói. 2 vezes, dói. 10ª vez, dói. Talvez não mais. Na 30ª vez, dói? Não. Talvez não mais. E para a mãe que sabe da importância da amamentação, cada mamada é de extrema felicidade. A repetição acaba com o prazer? Felicidade. Entenderam o que é prazer, o que é felicidade? Sessão de hemodiálise é doloroso? Pergunta para uma mãe que passa por hemodiálise e tem 2 filhos pequenos esperando ela em casa. E que ela tem pavor de imaginar que ela pode morrer se ela deixar de fazer a hemodiálise. É doloroso? Para aquela mãe, é felicidade? Eu estava assistindo um depoimento. Puxa no YouTube vídeos de motivacionais, vai aparecendo um monte de coisa. E tinha uma mãe que ela tinha 35 anos, tinha 2 filhos pequenos em casa e saiu para a sessão de hemodiálise. Ela falou assim para o médico, ela falou, você está bem? Ela falou, muito bem, com um sorriso na boca. Imagina, depois de uma sessão de hemodiálise, sorriso na boca. O médico falou assim, a senhora está feliz? Ela, muito. Porque eu vou conseguir cuidar mais 2 dias dos meus filhos. Ela falou assim, moço, eu não posso morrer não, senão meu marido me mata. Cada sessão de hemodiálise para ela é motivo de felicidade, porque ela sabe que ela ganhou mais uma sobrevida, ela precisa se manter viva, pelo menos até os filhos dela crescerem. Entenderam o que é felicidade? É muito diferente de prazer. E a gente fica alimentando a internet e os nossos sentimentos com momentos de prazeres nosso e dos outros, como se isso fosse importante. Gente, isso não traz progresso. Felicidade traz progresso. Sabe o que traz progresso? Dor, erro, decepção. Isso traz progresso. Alguém posta na internet? Não.
A gente não posta na internet quando faz uma péssima palestra, até porque aqui já vai postado automaticamente. A gente não posta na internet que a gente perdeu um emprego porque foi incompetente. Acontece. Mas é isso que nos faz crescer, sabia? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, a dor, gente, cria casca. A decepção cria casca. O erro cria casca. E o ser humano hoje está carente de casca. Porque a gente não deixa, né, o ser humano sofrer, o ser humano errar, principalmente com os nossos filhos. As gerações de hoje não se permitem errar, não sabem errar, não sabem ouvir não, porque não pode, porque vai ficar magoadinho, deixa chorar. Precisa ter casca, porque é a casca que ajuda a gente a crescer. Se o ovo não tivesse casca, o pintinho não chegava no tamanho que ele precisava para sair de lá de dentro. E a gente quer que as pessoas não tenham mais casca, não chorem mais, não sintam mais dores. Muitas vezes a dor é felicidade. Está provado lá no slide anterior. Então, nós somos muito apegados em coisas e pessoas. Ciclos se abrem, se fecham, e aqueles que precisam ser fechados e não se fecham, nos causam sofrimento. Essa frase aqui foi eu que inventei na hora de escrever a palestra, é minha cara mesmo, né? Sapato apertado machuca, né? O pé cresceu, não cabe mais, mas a gente quer pôr o pé lá dentro, né? Insiste em pôr o pé lá dentro. Aquele sapato não é mais para você, né? Isso serve para relação, isso serve para emprego, isso serve para um monte de coisa. E o pé, quanto maior a caminhada, e o sapato apertado, quanto maior a distância que você caminha, mais machucado te causará. O que isso quer dizer? Quanto mais tempo a gente demora protela para fechar ciclos que não precisam existir mais, que não tem mais propósito na nossa vida, a não ser sofrimento, mais o pezinho vai sair machucado de lá de dentro. Então nós precisamos ter coragem de mudar, sair da zona de conforto que nós falamos no primeiro slide. Dói? Dói, cria casca. Na próxima relação você vai estar mais forte. No próximo emprego você vai ter mais coragem de enfrentar as dificuldades. Ou de pedir a demissão se for necessário. Porque você vai saber que você é capaz de recomeçar quantas vezes forem necessárias. As coisas ruins sempre vai passar. De um jeito ou de outro, adiando ou não, aquele ciclo vai acabar. Na pior das hipóteses, com um desencarne. Você não vai viver a vida toda casada com aquela pessoa. Você não vai viver a vida toda dentro daquele emprego. Você não vai viver a vida toda sempre com os mesmos amigos. Porque às vezes a gente desencarna e nunca mais encontra algumas pessoas que estavam convivendo conosco. E a gente quer essas pessoas sempre pra gente. O amor não acaba. O espírito também não acaba. Mas tudo se transforma. Precisamos trabalhar o amor sem egoísmo. Lembra do primeiro slide que existia a pergunta? A gente quer as pessoas próximas de nós por amor ou por egoísmo? Por egoísmo. Porque amor liberta. Amor deixa a asa bater. Amor deixa ir embora. Isso é amor, gente. Ah, eu não quero que meu filho saia de perto de mim. Para controlar ele até quando? Ah, eu não quero que meu filho case e saia de casa. Para cozinhar para ele até quando? Ele não vai morrer de fome. Ah, eu não quero perder o meu emprego. Vai ser humilhado até quando? Pelo patrão que não te respeita. Ah, mas eu preciso do dinheiro para pagar as minhas contas. Se existisse só o seu emprego que desse dinheiro, todas as outras pessoas no mundo morreriam de fome. Quantas pessoas recomeçam e muitas vezes se tornam profissionais melhores e mais bem remunerados. É o sapato, cuidado. E aí, existe uma coisa muito interessante que a gente precisa prestar atenção. A espiritualidade
também se modifica. E a religiosidade também se modifica. Não estou falando de religião, tá, gente? Nós vamos falar do espiritismo no próximo slide, para fechar o assunto. Mas a espiritualidade, ela se modifica. Quem assistiu o Nosso Lar viu que a gente acessava as nossas memórias numa tela. Isso em 1900 e alguma coisa que foi escrito no Nosso Lar. 1900, foi década de 70, mais ou menos, né? O notebook já estava lá. E a gente só descobriu o computador, o primeiro computador, um IBM do tamanho do Monde, em 1980 e alguma coisa. E olha aqui, ó, a telinha que a espiritualidade colocava na nossa frente enquanto a gente era espírito lá para acessar as nossas memórias. Está aqui agora. Só que você acha que a espiritualidade parou nisso? Não. Hoje, os obsessores implantam chips no nosso corpo físico. Porque eles não dão conta de obsediar o dia todo a gente. Ou talvez não tenha mais nem saco para ficar perto da gente. Tão chato que a gente é às vezes. Nem o obsessor nos aguenta. Aí para ele tirar férias de você, ele bota um chip na tua nuca. A espiritualidade se modifica. Os espíritos também modificam a forma de ver e interagir com a humanidade. Precisa, gente. As coisas estão mudando. O mundo está evoluindo. Só a espiritualidade que vai ficar parada? Lógico que não. Tudo que existe aqui de evolução evoluiu lá primeiro. Tudo que existe aqui de modificação começou lá primeiro. E eles precisam continuar evoluindo, porque o nosso planeta vai deixar de ser um planeta de provas e expiações. Vai passar a ser um planeta regenerativo. E aqueles que ganharem o passaporte da alegria para ficarem aqui terão outras necessidades que nós temos hoje. Nós vamos falar muito mais por pensamento do que por línguas faladas, verbalizadas. E a espiritualidade que estará conosco aqui vai precisar evoluir. Vai precisar não, já evoluiu para isso. Já se modificou para nos acompanhar. Os nossos, olha só, nossos obsessores, a gente fala de escritura passada em cartório, né? Os obsessores que nós tínhamos, muitos não estão mais nesse planeta. Já estão habitando os outros planetas que eles vão reencarnar nas próximas encarnações. E a gente ainda está botando culpa em obsessor das coisas que a gente faz. A espiritualidade já mudou isso também. As nossas necessidades mudam na medida que a função do nosso planeta está mudando. Que utilidade tem um obsessor ficar aqui se ele não vai mais reencarnar aqui? Ele já tem que estar se adaptando no planeta que ele vai reencarnar no futuro. Porque esse já não tem mais o passaporte da alegria para continuar aqui. Vai reencarnar em outros planetas parecidos com a Terra. Nós não podemos mais ver o espiritismo de 1970 achar que hoje é igual. Kardec mesmo disse, a obra não está acabada, ela muda diariamente. A necessidade do ser humano muda diariamente. A necessidade da humanidade muda diariamente. Gente, perdoe aqueles que não concordam comigo, mas tem espírita perdendo tempo em discutir se cachorro tem que receber passe ou não. A senhora dá risada. Eu estou num grupo espírita aqui de Carapicuíba, dirigentes de casa espírita, discutindo se cachorro tem que receber passe ou não. E boa parte são contra. Pelo amor de Deus, gente. Nós não somos o cachorro de ontem? Nós não somos o gato de ontem? Nós não somos o cavalo de ontem? Qual o problema de tratar o espírito enquanto animal? A galera está perdendo tempo com esse tipo de discussão, gente. O espiritismo já deixou de ser isso, pelo amor de Deus. A espiritualidade já está dando valor para outras coisas. Isso já tinha que estar automatizado em nós. O cuidado com o animal, o cuidado com a planta, o cuidado com o nosso planeta tinha que estar enraizado em nós. E nós ainda estamos perdendo tempo com isso. Não dá, né? O plano espiritual se modificou em prol da humanidade. E precisamos abrir nossas mentes para isso. Não significa que estamos jogando no lixo
tudo que já foi aprendido, todas as teorias que foram desenvolvidas e que algumas já não cabem mais, teve a sua função, fez parte do nosso progresso, mas precisa ser deixada no passado. Olha só, a definição que o Espiritismo trouxe sobre Deus já é um grande exemplo de mudança. No passado e no presente, as mudanças continuam. Nós sempre achávamos que Deus era alguém, né? A gente sempre imaginava Deus como uma pessoa, não é isso? Porque Deus era personalizado. O que o Espiritismo fez? Ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta o que é Deus. E o que os espíritos responderam? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É uma pessoa? Acabou a personificação de Deus. Aquele senhorzinho parecido com o Papai Noel, só que vestido de branco, sentado no trono e julgando quem está certo e quem está errado, acabou. O Espiritismo acabou com isso. O que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Acabou com a personificação, deixou de ser uma pessoa. Passou a ser uma energia, onipresente, onisciente e onipotente. Passou a estar em todos os lugares. Uma pessoa consegue fazer isso? Julgar um por um a todo instante? Lógico que não, gente. O Espiritismo já deu esse passo na religiosidade. E por que nós vamos exigir que o Espiritismo se congele com os conceitos dos livros que foram escritos por Kardec? Com todo o respeito do mundo a todas as obras de Kardec, algumas coisas já mudaram. Hoje a gente tem que somar Kardec a algumas outras coisas. Senão a gente não vai entender o Espiritismo do presente. Falando de Espiritismo, para a gente concluir, né, a necessidade do nosso progresso. A religião também progride. Somos aproximadamente 40 milhões de espíritas no Brasil. É muita coisa? Não, né? 220 milhões de habitantes, 4 milhões de espíritas. Você acha que o Espiritismo tem que se preocupar com isso? Não, né? Lógico que não, gente. E nós vamos entender por quê. Mas temos 40 milhões de simpatizantes. São aqueles que estão em outras religiões, mas que prestam atenção. Prestaram atenção na vida do Chico Xavier, leem alguns romances, algumas obras espíritas, e está tudo bem. Porque se o Espiritismo tivesse preocupado com isso, ele falaria assim para nós: casas espíritas, meta para 2025, 5 milhões de espíritas. Meta para 2035, 20 milhões de espíritas. O Espiritismo não está preocupado com isso. Vamos ver com que o Espiritismo está preocupado. Qual é o objetivo do Espiritismo? Converter as pessoas em espíritas? Olha por que não. Seria o maior erro do Espiritismo converter pessoas em espíritas. Sabe por quê? Porque tem espírita que é uma pessoa má. Vocês sabiam disso? Tem espírita que é mau. Muito mal. Quem não acredita, eu apresento uns 2, 3 aí para vocês. Não precisa. Não, né? Tá bom. Então, converter pessoas em espíritas não salva o mundo. Mas tem muitos espíritas que são bons. Muito bons. Esses eu tenho bastante para apresentar para vocês. Graças a Deus. Então, a função do Espiritismo não é converter pessoas em espíritas, mas a função do Espiritismo é formar pessoas do bem. O Espiritismo quer que nós sejamos bons. Aqueles que ainda não são, que se tornem bons. Ainda dá tempo. Como eu digo, né? Eu com muito otimismo, agora eu ganhei uma promoção de mim mesmo. Eu falava que eu tinha 80% de trevas
e 20% de luz. Agora eu tenho 79% de trevas e 21% de luz. Mas sabe o que o Espiritismo quer de mim? Que eu adormeça esses 79 o máximo que eu puder. E que eu coloque à disposição do Cristo os 21% de luz que eu tenho. Isso é ser uma pessoa boa. E para isso, o Espiritismo não está interessado na profissão dessas pessoas. Tanto faz. Como Cristo, tanto faz. Cristo não jantava com prostitutas? Com ladrões? Por que nós, quando vamos classificar quem é bom e quem é ruim, temos que nos preocupar com a profissão da pessoa? Com a orientação sexual, muito menos. O Espiritismo faz diferença de orientação sexual de alguém? Alguém já ouviu falar isso em casa espírita? Se ouvir, troca, porque está errado. Não é a orientação sexual que torna uma pessoa má ou boa. Está muito longe disso. Partido político, menos ainda, você votou no ciclano, você não presta. Mas aquele votou no Beltrano, aquele eu amo. Você acha que Espiritismo está preocupado com partido político? E a gente se distanciando das pessoas por conta desses detalhes insignificantes. E o Espiritismo está preocupado na religião da outra pessoa? Menos ainda. Se alguém te perguntar numa casa espírita de qual religião você veio, aí você responde, por que você quer saber? Por que isso te interessa? Sabe por quê? Porque não é religião que torna a pessoa boa. É a religiosidade. Conheço gente muito melhor do que eu na Igreja Católica. Conheço gente muito melhor que eu na Umbanda. Conheço gente muito melhor do que eu na Igreja Evangélica. E olha que eu tenho me esforçado para ser uma pessoa boa. Então, gente, assim como as religiões que estão se reeducando, se reinventando, assim como a espiritualidade está se modificando, está se reinventando, está progredindo, nós também precisamos fazer o nosso progresso. Amar sem egoísmo, aceitar o fim e o recomeço de qualquer tipo de relação, faz parte do progresso, gente. Não dá para conviver sempre com as mesmas pessoas. Tem hora que elas precisam do nosso afastamento. E a gente, do afastamento delas. Aceitar melhor os desencarnes. Vamos viver o nosso luto. Vamos viver a dor da nossa perda. Mas vamos continuar caminhando em frente. Sabe por quê? Porque aquela pessoa continua existindo. Alguém só morre na nossa vida quando é esquecido. E para isso não precisa desencarnar. Vamos lembrar da pessoa com amor, com carinho, fazer uma oração, ter a saudade, que é natural, e seguir em frente. A gente vê pessoas que passam por um desencarne e fica lá 5, 10, 15, 20 anos vivendo em função daquela perda. A pessoa já até reencarnou, de repente já está lá, voltou como neto dela, e ela ainda está sofrendo, que a pessoa foi no passado. E vamos abrir os nossos corações para trocar os nossos sapatos. Como as mulheres mesmo sabem, né? É tão bom sapato novo, né? Esses dias eu ouvi uma coisa, já encerrei aqui a palestra, tá? Vou fazer essa brincadeira fora da palestra, mas tão importante quanto. Esses dias eu ouvi uma coisa que é a pura verdade. A gente já sabe, os homens já descobriram
que as mulheres vão dominar o mundo. Sabia disso? Não? Vocês sabiam disso? As mulheres sabiam disso? Vocês vão dominar o mundo. Isso é fato. E possivelmente vai ser uma brasileira. Vocês viram aí o que aconteceu nas Olimpíadas, né? A mulherada foi lá e arrebentou. Aquilo, gente, são pessoas que não têm medo de se modificar para progredir. Histórias maravilhosas de reinvenção, de luta, de provar que pode. Mas não era isso que eu ia falar. Vocês sabem por que a mulher não dominou o mundo ainda? Porque ela ainda não escolheu com que roupa ela vai fazer isso. O dia que ela escolher a roupa, acabou com os homens. Eu falei que estava fora da palestra. Amém, gente? Amém. Então vamos lá. Vamos agora encher o nosso coração de amor, de bênçãos, de compreensão, e direcionar esses sentimentos para os nossos irmãos que partiram para a espiritualidade nesse evento da queda do avião. Para que eles possam ter um entendimento do que aconteceu com eles, para que eles possam receber o auxílio que foi reservado a eles pela espiritualidade. E que essa espiritualidade também ampare os seus familiares, os seus amigos, as pessoas próximas, para que consigam passar por esse afastamento da melhor forma possível. Vamos também agradecer a espiritualidade por todas as oportunidades que temos na vida, de crescimento, de aprendizado, de mudança, e que tenhamos a coragem de continuar nos reinventando e progredindo. Que Deus abençoe as pessoas que amamos, nosso lar, nossos familiares e nós mesmos. Que assim seja. Graças a Deus. Isso aí, galera. Palmas para Jesus. Que tenhamos uma boa semana e um bom tratamento. Que voltemos para casa melhores do que chegamos. Amém.